Meu nome é Natália, tenho 3 filhos. É o Neto, né, o Ulisses, a Ingrid e a Giovana. A minha primeira gravidez foi pega assim, bem de surpresa, sabe? Me deu uma vontade louca de comer manga verde com sal. E nisso eu pus pimenta do reino. Aí, quem que come manga verde com sal e pimenta do reino, né? Pois é, grávida. Aí eu lembro que eu falei isso com o meu pai. E meu pai achou estranho e falou assim, manga verde com sal e pimenta. Aí ele ficou com a pulga das orelhas e já logo veio a suspeita de gravidez, né? A gravidez dele, quando eu engravidei, né, do Neto, eu era muito jovem, muito nova. E foi bem complicado, porque eu era muito jovem e foi tudo muito novo pra mim, pra minha família. Mas assim, foi em si foi uma gravidez tranquila, sabe? Graças a Deus deu tudo certo no final. Bom, o maior desafio em ser mãe é um sentimento de medo, insegurança ao mesmo tempo, felicidade, enfim, emoções, porque você sabe que, querendo ou não, né, você tem que prezar, você preza pelo futuro de pessoas, né, que são os filhos. E os valores, né, os seus valores, os valores da vida, principalmente como cristão, como vai ser a caminhada, né, como cristão. E a gente carrega aquele sentimento que eles sentem quando tem medo, dor. Eu acho que a mãe sente o dobro, o filho sente uma dor. Eu acho que a mãe, ela sente o dobro do que o filho sente. Ela sente para o filho e sente para a mãe. Então, assim, é um sentimento, sim, vários sentimentos. Uma responsabilidade muito grande. Muito complexo, muito complicado, porque são três vidas diferentes. São 3 cabeças diferentes. São desejos diferentes, sonhos diferentes, sabe? E a gente tem que trabalhar junto e pensar igual para 3 cabeças diferentes. São 3 sonhos diferentes e acaba a gente tentando entrar um pouco na mente do que eles pensam, o que realmente acontece. E é muito desafiador, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né, no que passa, a gente vê ao nosso redor, o que está acontecendo no dia a dia. Então a gente tenta, às vezes, cobri-los demais, né, protegê-los, e nem sempre a gente sabe se está fazendo a coisa certa, se está tomando a decisão certa, as escolhas certas. É muito desafiador. Uma pessoa que sempre ela esteve comigo assim desde a minha vida inteira, que eu sempre pude contar, é minha irmã, a Grace, né? Ela sempre esteve comigo nos momentos difíceis, às vezes nas decisões. Além dela ser minha irmã, ela é uma grande amiga. E uma outra pessoa também que está comigo agora tem pouco tempo, mas que parece estar comigo já há décadas, é o Jonathan, meu marido, também, que me ajuda em decisões, em escolhas no decorrer da vida dos meninos. Ele faz um papel muito importante na minha vida. A perda do pai deles foi um momento muito doloroso, porque imagina você com 3 filhos pequenos, do nada, né? Sem esperar, porque ele não estava doente, ele
ele morreu, né? Ele faleceu. E aquele momento eu achei que eu não ia dar conta. Foi muito desafiador mesmo, porque é uma perda incomparável, né? Principalmente para eles, a falta que o pai fez, que faz, né? E por algum momento eu achei que eu não ia dar conta. Eu fiquei, já fui pro banheiro várias vezes chorando. Eu já tive que ser supermãe, ser um super-herói, sabe? Porque eu não queria que eles vissem eu chorando, porque eles já tinham aquele sentimento de dor da perda do pai, então eu não queria que fosse mais, digamos, um fardo para eles, a mãe triste, deprimida, né, lá. Então, assim, eles sofreram demais. A Ingrid sofreu muito, ela era muito pegada com o pai dela, ela que mais sofreu. E até hoje ela chora, né? A falta dele. A Giovana era bebezinha, ela não tem muita lembrança. E o Neto, ele sente falta, mas o Neto é mais reservado. Ele não comenta muito, ele é muito na dele. Mas a Ingrid, ela sempre transpareceu, sabe? Mais vulnerável, e isso não mexeu muito na nossa vida, impactou muito nas nossas vidas. Que quando aconteceu isso tudo, nós estávamos afastados da presença de Deus. E eu lembro que a Ingrid, ela toda a vida ela gostou muito de participar das coisas da igreja. E aí ela levava o neto para a escola dominical, né? Meu pai mora próximo da igreja, e eles ficavam lá. E aí a Ingrid foi para a igreja para a escola dominical, junto com o neto. E eles voltavam contando as coisas que aconteciam, o que eles aprenderam, e eles não faltavam um domingo, né? E isso fez muita diferença na vida deles. Foi quando eu senti que eu precisava voltar, sabe? Eu precisava voltar e que caminho que eu ia dar para os meus filhos fora da presença de Deus, né? E sabendo, né, que eu já conhecia a palavra de Deus, né? Que eu estava, né, não sei se a palavra correta, desviada da presença de Deus. Aí aconteceu isso tudo. E aí os meus filhos, eles mesmos mostraram que eu precisava voltar. E aí foi aí que as coisas começaram a mudar, a ficar diferente. Não, eles literalmente me ensinaram, eles foram controversos, foi ao contrário, né? Porque na verdade eu toda a vida fui cristã, né? Nasci dentro da igreja, sempre fui da casa de oração, né? E meus pais sempre foram de lá, meu pai me levava para a igreja. E eu era assim, não faltava nada, não deixava passar nada. E aí eu parei por um momento, né? Da minha vida eu parei e aí voltei. Mas quem que incentivou? Os meninos a voltar. Teve um momento em que a gente estava passando muito aperto, sabe? A gente estava passando muito aperto, eu com os meninos. E a gente morava na casa dos avós deles. E ele era muito pequenininho. E eles gostavam de brincar, de praça. E aí, um dia eles chegaram perto de mim e falaram: mãe, a gente um dia vai ter a nossa casa? E nisso, eu falei assim: sim, a gente um dia vai ter a nossa casa. Foi aí que eu fui para o aluguel, né? Pelos meninos eu fui para o aluguel, fui para morar no apartamento. E que eu até achei que fosse
a minha casa, mas não era aquilo ali que Deus tinha para mim. Eu questionei com Deus porque foram vários momentos em que estava tudo certo para ser, mas não foi. As portas fecharam, as portas literalmente fecharam. E aí eu falei com Deus que, nossa, eu trabalhava tanto, eu lutava para ter os meus filhos e eu não podia ter um pedacinho, com tanta terra aqui, tanto lugarzinho aqui na terra. E eu perguntava por que não dava certo, por que nada provava e eu ficava de aluguel. E a casa deu problemas, os meninos estavam dormindo no chão, não tinha como dormir no quarto porque estava dando filtração, estava entrando água, eles iam reclamando. Foi muita luta. E aí que as coisas com de Deus elas acontecem assim naturalmente, sabe? As coisas são muito perfeitas. Foi quando eu soube que a casa que eu estava, que eu moro hoje, né, ela estava sendo alugada. E aí a minha irmã falou comigo, ó, perto da minha casa tem uma casa lá que o rapaz está querendo ir embora para a roça. Aí eu falei, não, eu não quero ir para o aluguel, se eu estou ficar no aluguel, eu fico na minha, fica aqui. Falei, então eu dobrei o joelho no chão e falei com Deus, falei, Senhor, se for para mim ir para outra casa, eu não quero ir para mim ficar no aluguel. Eu prefiro passar minhas lutas, meus apertos aqui do que ir para outra casa. E não sei minha, sabe? Porque foi muito doloroso esse processo foi muito doloroso esse processo que não aprovava, que aprovava e que não dava certo. Então, quando eu vim pra cá, quando eu morar aqui, eu fiquei no aluguel nem 6 meses. Aí o dono da casa resolveu um negócio pra mim bacana. E aí eu consegui negociar, né, com ele. Graças a Deus, hoje a casa, os meninos conseguiram. Mãe, hoje tem casa? Um dia nós vamos ter uma casa? Sim, hoje nós temos a nossa casa. O Neto, ele toda a vida, ele gostou muito de carrinho. Ele empilhava os carrinhos, tem carrinho aqui embaixo aqui. Ele empilhava os carrinhos um do lado do outro. Ficava e era um por um, era 50 aqueles carrinhos eram 50 carrinhos empilhados no outro. Aí ele ia um por um. E a Ingrid era pequenininha, era bebezinha, ainda não tinha Giovana. A Ingrid sentada no chão, olhando aquele tanto de carrinho. E aí ele empilhou aquele tanto de carrinho, de repente a Ingrid foi lá e fez aquela bagunça assim, ele puxou o cabelo dela e os dois brigaram e assim, foi um momento muito engraçado, sabe? Foi muito engraçado. Ela teve balançado a mãozinha e ter feito a bagunça dele, ele achou ruim. Teve um momento também que ele, toda sexta-feira era dia de brinquedo na escola. Ele tinha uma carreta de madeira gigante. Aí ele falou para ele que ele queria levar a carreta para a escola. O cara era muito grande. Nossa. Aí eu falei, você não vai levar essa carreta para a escola. Ela é muito grande, ela é maior que você. Eu vou levar a carreta para a escola. Aí ele pegou aquele tanto de carrinho, enfiou na carreta. O pai dele pegou um monte de cabaço, amarrou um no outro. E ele foi levando aquela carreta na rua, empurrando aquela carreta. E aí depois eu cheguei perto dele e falei, e aí, Neto, como é que foi? Foi legal, meus coleguinhas todos queriam emprestar a carreta, ele dividiu, né, aquele momento lá, mas muito engraçado também. E teve um momento também da Giovana, que a Giovana era neném, e ela tinha feito cocô, ela estava suja. E a Ingrid chegou lá na sala com ela no colo, e a Ingrid era pequena, e falando, mamãe, ela fez cocô e eu limpei. Aí ela pegou a fralda, tirou a fralda,
pegou o sujo da cama todo, colocou a fralda na Giovana e não, ele tinha culpa tudo congelado. E foram momentos assim, sabe, que é marcante na infância, muito, muito legal. Eu dava muito trabalho. Eu adorava brincar na rua. Nossa, adorava brincar na rua e ela mandava eu entrar e marcava eu 5 minutinhos. E aquela época foi muito boa, sabe? Nossa, eu dei trabalho demais, minha mãe e meu pai. Não, eu penso numa pessoa que amava brincar. Não, eu aproveitei muito a vida brincando. Brincava de escudinha, de casinha, eu adorava ficar na casa dos outros brincando, casa de vizinho. E eu também dava sempre pro meu pai que eu queria ir pra igreja. Adorava a igreja. Tinha o culto das 2 horas de oração, eu ia, porque a irmã Cecília, na época tinha Nadir, elas davam oportunidade de me ajudar a olhar as crianças, que pra mim era tudo. E minha mãe falava assim, o que você vai casar na igreja 2 horas da tarde, que você de oração é só adulto? Mas naquele momento que pra mim era bom, sabe? E a gente vê hoje o tanto que a gente preza, sabe, pela vida dos nossos filhos, do cuidado que a gente tem, a preocupação que a gente tem, com quem que eles estão andando, o que eles estão fazendo. E a gente tem que orar sem parar. Sim, eu pedi a elas coisas. Primeiro, eu ia no mais fácil, que era meu pai. Eu falava, pai, deixa eu brincar na casa de fulano, da Camila. Aí ele fala assim, pode, se sua mãe deixar, você pode ir. Aí pra mim era perdido, porque ela não deixava. Aí eu ia na minha mãe, deixa eu brincar na casa da Camila. Ela falava, não vai na casa dos outros não. Aí eu pedi pro pai, deixa eu fazer tal coisa. Ele falava, ele já sabia que não ia deixar, porque ela falava não. Então assim, aquilo lá me matava de raiva, porque eu queria. E hoje às vezes os meninos falam, mãe, deixa eu fazer isso, mãe, deixa eu fazer aquilo. Não pode. Então a gente vê hoje por que não. Pra eles permanecer na presença de Deus, nunca afastar da presença de Deus, sabe? É a pior coisa que o ser humano faz na vida. E eles continuar unidos, do jeito que eles são muito unidos. Continuar um cuidando do outro. E ter esse amor que eles têm pelo outro, sabe? E cuidar, né, do próximo, amar o próximo. Que eu ensino muito pra eles, a gente não faz com os outros o que a gente não quer que faça com a gente. Eu quero citar a Karine e a Camila, elas me ajudaram muito. Eu citaria as duas, a Camila é a filha da tia Cleia, e a Karina porque elas fizeram parte assim, do meu volta para Jesus. Elas tiveram a Camila, eu queria citar a Gleice também. Eu queria citar pessoas aqui que fizeram parte desse momento complicado que eu tive, que me ajudaram, sabe, muito. A minha irmã, né? Ela sempre foi uma pessoa assim, que sempre esteve comigo no decorrer da minha vida, nas minhas decisões, escolhas, os fracassos, em tudo. Ela sempre esteve lá comigo, eu ligava e ia na casa dela e ela me abraçava, ela me ajudava, sempre me ajudou. Os meus pais, eles também me ajudaram, né? Claro. Meu irmão. E agora teve pessoas também, né, dentro da igreja que fizeram peças fundamentais para minha vida, que foi a Camila da Tia Cleia. Ela foi assim,
ela me ajudou, me ajudou a esse retorno para Jesus, sabe? Onde eu estava fora da presença de Deus, ela me ajudou demais. Ela, a Karina, elas limparam muito caminho para mim, me ajudaram, sim, em muitas partes financeiras, me ajudaram espiritualmente, orando em oração, sabe? E a Luciana e o Ida me ajudaram, foram peças também essenciais para mim. Feliz Dia das Mães!